assim: você me pede na carta que eu desapareça, eu nunca mais te procuro pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Olha o ciúme aí, ó. Ou mato esse amor ou me mata o ciúme. Olha o ciumento. Aê, gente, voltamos ao vivo com o som do Rafael Alves, trazendo ciúme, né, na música, claro. Nessa edição aqui nossa, que nós estamos trazendo esse bate-papo sobre ciúme. Você é um ciumento aí assumido? Já sentiu ciúme? Ou só algumas situações provocam esse sentimento em você, hein? Compartilhe experiências com a gente, participe aqui do nosso bate-papo e também da hashtag Eu Não Calei, gente. Nós temos um quadro no programa que é assim, você faz uma foto, posta nas redes sociais usando a hashtag Eu Não Calei. Aí sua foto pode aparecer aqui no programa, como se fosse uma timeline na TV, sabe? Pois é, então participe com a gente e guarde a hashtag Eu Não Calei. E não vai ficar com ciúme se alguém mandar a foto aí com algum amigo e você não saiu na foto, né, gente? Reúne a turma, não é isso? Só reunir que aí tá tudo certo. Como Lógico. assim? Como Simples assim. Bom, gente, aí a gente estava falando no bloco anterior, né? Se falar ou guardar, e aí, como lidar com essa relação. Jonathan, o que é melhor, falar ou guardar, de fato, esse ciúme? Olha, de modo geral, a gente vê que tentar trabalhar o ciúme de alguma forma que não seja conter ele, tentar expressar ele de formas diferentes, né, do que deixar ele guardado para depois ele surgir de um jeito que você não esperava, sabe? É melhor, né? Então, melhor falar, melhor tentar trabalhar isso de outras formas, né? E resolvendo isso, assim, por etapa, né? Mais Isso. fácil. Até porque o ciúme envolve ele tem uma característica que é ser profundamente ilusório, muitas vezes, né? Ele perde em realidade. Então, o que acontece com o ciumento? Uma pessoa ciumenta demais, ela começa a ser invadida por uma profusão de imagens, de cenas, né? O que está acontecendo lá e coisas que, assim, às vezes não faz sentido nenhum, né? Tem uma capacidade de roteirizar coisas, né? E criar Exato. histórias, não é Uhum. isso? Assim, coisas só na imaginação mesmo. Isso. Não quer dizer que em algum momento aquilo pode ter algum contato também com a realidade, né? Mas falando do ciúme nesse sentido, né, psicológico da coisa, ele parte desse monte de imagens, de cenas que são difíceis de controlar sozinho, né? Por isso que às vezes falar, e se isso for uma coisa extremamente violenta, né, difícil de lidar sozinho, que procurar ajuda também, né, outras formas de cuidado, igual. Legal. Falando. E aí, Samara, a gente tem, né, se a gente parar para pensar, tem algum tipo de relação com a forma de criação, né? Esse processo começa na infância. Como que se dá essa relação aí, ciúme, até a respeito do que o Gão colocou, né? Que às vezes ao longo dos anos, de tempo de relação também, esse ciúme vai diminuindo conforme confiança. Tem isso? Tem sim, porque o que justifica dentro da matriz de identidade. Nós temos cinco fases, porém Moreno, que é o autor do psicodrama, ele selecionou 3 delas. Então, o ciumento, né, vamos dizer assim, está na fase de relação de corredor, né? Ele fixa pelo outro, é uma fixação pelo outro, né? Então, existe esse. E aí não tem uma permissão de um terceiro. Então, lembrando da criança, né, que está ali a mãe e a criança. E aí, muitas das vezes, tem o ciúme, o pai não pode chegar perto, que é quando ela descobre que tem um terceiro que também tem essa mãe, né? Então, ela é dependente, ela precisa daquele ali para sobreviver. Então, aí dentro do psicodrama é trabalhado todo esse processo para que ela chegue na próxima fase, que ela consiga permitir o outro, o nós, né?
Olha só. E tem tratamento, por exemplo, né? Você chegou num extremo ali desse ciúme, que virou algo doentio, relacionado a essa violência também, porque muitas vezes, né, a gente tem aí dados das mulheres, principalmente, sendo alvo, né, de violência provocada por esse ciúme, às vezes excessivo. Tem tratamento para ciúme? Olha, no psicodrama, eu acho lindo, né? Porque a gente a gente escuta a história do paciente, depois a gente faz a dramatização. Dentro da dramatização, a gente ajuda com as técnicas de fazer inversão, o duplo, que é uma técnica, o espelho, mostrar para ele o que ele está fazendo. E depois a inversão de papel, que é estar no lugar do outro, sentir as emoções, né? E eu acho interessante que muitas das vezes o outro não sabe o que está sentindo, é uma mistura de sentimento e não sabe definir aquilo e se perde ali dentro. Olha só, o Hugão estava falando assim de que ciúme é uma forma de contágio. Contagia. A gente tentou entender, Hugão, mas a gente não... Como assim? Não é nada. O ciúme, por exemplo, você não pega ele por uma bactéria, um vírus, uma coisa assim. Não é isso. Certo? Mas vou colocar aqui o exemplo tenebroso que eu coloquei aqui enquanto a gente estava aqui em off, aqui, né, no intervalo comercial. O amor, por exemplo, quando ele desenvolve dentro de você, ele desenvolve você como um câncer. O câncer desenvolve. Você não pega câncer de ninguém, certo? Mas o câncer, ele te leva a uma regressão física. O amor, ele pode te levar a um crescimento enquanto pessoa, certo? O ciúme contagioso é o seguinte: eu sou ciumento, certo? Aí eu convivo com uma pessoa que não é. O meu ciúme pode ser aplacado naquela pessoa. Tipo, ele pode ser meio que transferida. Ela pode virar e falar assim, poxa, mas por que ele é assim e tal? E na próxima relação dela, certo? E também se aquela pessoa também permitir que ela se liberte ao ponto, né, de ir para aquela relação, porque o ciumento é cabuloso. Conseguimos acompanhar, o raciocínio deu para acompanhar mais ou menos. Deu pra aí na próxima relação, aquela pessoa acabou sendo contagiada pelo meu ciúme e vai ser ciumento com outra pessoa, entendeu? E tem aquela situação também que num relacionamento, a falta de ciúme no outro provoca indignação. Porque eu sou ciumento, você não é? Como assim? Você não liga pra mim? Você não me ama. Tem isso, não tem? Como assim? Você não me ama, pá. Por isso eu perguntei pro Heitor. Heitor, você falou que a sua namorada não sente ciúme. Isso não te incomoda? Um pouco. Você acha que ela não fala igual você? Eu também acho que pode ser isso, mas eu acho que o ciúme é uma consequência também do amor, do cuidado. Então, sempre tem que ter um pouco. Moderado, mas tem que ter. Rafael tava rindo ali, né, Rafael? Deixa eu te ouvir aí. Vou mandar a bola pra você. E aí? Quando a outra pessoa não tem ciúme, é isso? Assim, né? Quando a outra pessoa não tem ciúme, isso causa uma certa... Um incômodo ali, poxa vida, eu tenho tanto ciúme, eu tenho pra mim, pra ela, né? Deve. Colocar uma lenha na fogueira. Aliás, você tá no show, estranho, né? no palco, tá bacana, legal e tudo. Mulherada invadiu o palco, né? Sua namorada... Sempre. Aí sua namorada, tipo assim, tá lá no camarote, bacana, assim, a mulherada invadiu o palco. Aí quando, por exemplo, assim, a mulherada deu aquele você já para e pensa assim, ó, e agora? Agora, na hora que chegar no camarim, vai ficar embaçado? Ou ela é tranquila e zen? Tipo, não, são as fãs dele, tá tudo certo. Ou você vai ouvir meio que um pouquinho aí. Se fosse o caso? Não, se fosse o caso, não. É o caso, né? Me ajuda aí. Tá, para. Você canta modão, me ajuda aí. Canta modão. É difícil. Acho que tem que ter o ciúme. Se não tiver, pô, eu acredito. Não tô interessado nem um pouco. Pô, eu tô namorando. Pô, não vou ter ciúme da minha namorada. É estranho, né? E ela não ter comigo, acho que é meio esquisito isso. Às vezes então, tem essa coisa de não demonstrar, né? O ciúme é o perfume do amor. Olha só, já tá poetizando ali, né? Bonito. Agora vamos falar de limite, né, gente? Porque a gente só citou aqui alguns pontos negativos desse ciúme. O que é muito ruim no ciúme, que chega ao ponto até dessa violência extrema, né? Quais outros aspectos vocês acham, assim, que não é bacana com relação a ciúme? Eu acho que a paranoia, né? Quando a pessoa começa, igual a Samara, eu acho que falou, que quando a pessoa começa a imaginar as coisas que elas estão acontecendo. O Jonathan estava falando sobre isso, né? Desculpa. De roteirizar. Isso. E de criar a imagem na cabeça, tipo, ver uma foto no Facebook e, nossa, tá me traindo. Tá com outra pessoa. Isso eu acho que já é um ponto, tipo, muito ruim, que pode, tipo, tem o ciúme e pode passar muito fácil pra isso. Uhum. Normalmente, Jonathan, nas relações assim, né, de adolescente, quando está começando ali os primeiros relacionamentos, esse ciúme ele vem de uma forma muito intensa, né? Como lidar com isso? Como tentar colocar um freio para que a coisa não chegue, né, num aspecto dessa paranoia, do incômodo e até do término de um relacionamento por uma questão de ciúme excessivo?
É uma época que a gente está começando novas formas de relacionamento, né, na adolescência. Assim. Até então, as relações são muito diferentes. Assim, não tem muita regra mesmo, né? A ideia é isso, assim, é pensar formas diferentes de não se acabar em si mesmo nesses pensamentos, nessa tentativa ilusória, muito ilusória, de controle sobre o outro. Que no final das contas é o que acontece no ciúme, né? Uhum. É viver uma extrema passividade diante da vida da outra pessoa, que é importante para você, tentar de todas as formas ter controle sobre aquilo, né? Sobre tudo que ela faz, sobre o que acontece dentro dela, né? dos desejos dela ou dele, né? E dar conta disso, né? Conformar isso numa caixinha e deixar lá fechado para não ter nenhum tipo de perigo e risco, que no final das contas é um risco para você mesmo, né? Para o ciumento. Usar em doses homeopáticas ali, né? Tudo com moderação. Eu acho que o diálogo aí cabe muito bem, né? Quando permite o diálogo, você sabe o que o outro quer. E isso em todas as formas do relacionamento. Quem é que vai saber o que mudo quer, né? Então, acho que na relação você tem que mostrar como você quer, né? É a hora que você entra com a criatividade, né? Vamos fazer algo diferente para isso daqui, né? Porque senão entra um terceiro que é mais interessante e acaba a relação. Olha só, boa. Bom, o Heitor, para você, assim, né? Só para a gente fechar esse bloco, assim, qual que é o limite do ciúme? O que não dá de jeito nenhum? Eu acho que o momento que você começa a controlar demais, não pode sair, não pode fazer isso, eu acho que esse momento já passou do limite. É a falta de confiança na pessoa. Se você tem um relacionamento com a pessoa, você tem que ter essa confiança. Legal. Então, se chegou nesse ponto, eu acho que é melhor já terminar. É um ponto final, né? Ponto final. Legal. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, já tem mais Caleidoscópio. Você que está em casa, é ciumento, participe com a gente, mande o seu comentário. Ainda dá tempo, temos mais um bloco, hein? Já tem mais Caleidoscópio. Até já.